Eu tenho 22 anos, atuei em muitos projetos dentro do marketing digital e existem dois caminhos, tá? Para você, que seja você um especialista, seja você um empresário, seja você alguém que está querendo construir uma carreira, tá? Dois caminhos possíveis, tá? Onde a gente. Muitas pessoas acabam falando, na verdade, desses dois caminhos, mas eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês a respeito disso para conseguir mostrar, às vezes, um prisma mais ou menos diferente, né, dessa visão. O que acontece, tá? Quando as pessoas entram dentro do marketing digital, a gente sempre olha para infoproduto, olha para alguns serviços de marketing, gestão de tráfego, copywriting, ou até mesmo olha e fala, pô, eu vou vender um produto físico, vou montar um e-commerce. E essa não é as únicas formas que a gente tem a respeito de faturamento, tá? No caso de gerar faturamento ou gerar uma renda. A gente tem dois caminhos principais, que aí no caso eles entram, é claro, naquilo que eu falei antes, pode ser gestor de tráfego, pode ser copywriter, pode ser também, às vezes, um dentista, um médico, que vai trabalhar e criar uma monetização em cima de algum produto, de algum desses dois caminhos, ou no caso vai integrar os dois caminhos para que possa faturar mais, né, conquistar a sua liberdade financeira, tá? É muito provavelmente você está vendo esse vídeo aqui, a primeira vez que você provavelmente está me vendo, tá? Apenas para dar um contexto, tá? Então eu sou gestor de projetos, acabo atuando, eu também já fui copywriter, ainda sou copywriter, sou consultor de negócios também. E aí, no caso, eu estou bolando, tá? Construindo o meu próprio negócio, o meu business, né? Saindo de um negócio onde estava faturando 1,5 milhão, mais ou menos, de faturamento mensal. Só que não era algo que eu estava construindo. Então, tudo que eu vou apresentar para você que está vendo esse vídeo é justamente o que eu vou realizar, o que eu vou fazer. E se a gente parar para observar, Rafael Senson, Jonas Castro, Elton Luiz, diversas pessoas que eu gosto de acompanhar e muito provavelmente, se você está acompanhando o meu vídeo com esse tema, muito provavelmente você também vai acompanhar esses caras, né, dentro do marketing digital. No marketing digital eu digo, na verdade, nessa visão, nessa estruturação de um negócio, um empreendedorismo com o digital sendo o seu veículo, tá? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, então já dando sequência aqui, dando início na apresentação, é a respeito do modelo de monetização digital. Então lá, a gente tem dois principais modelos. É claro que a gente tem a venda de produtos físicos, tá? Então a partir do e-commerce, a linha do, pô, eu vou fornecer um produto físico. E ele não vai entrar nessa análise porque não é o modelo que eu me aprofundei, tá? Eu já participei de processos de empresas que são e-commerce, inclusive eu tenho um projeto de e-commerce também, mas no caso não é o meu principal foco aqui. Então, o que você vai estar vendo é a respeito de dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho do serviço, tá? Que aí no caso eu forneço um serviço e a pessoa ela me paga, tá? Então, em resumo, é isso. Eu executo a tarefa, tá? Então, no caso, deixa eu até dar um zoom melhor aqui. O serviço é onde a gente executa a tarefa, de forma literal. Então, é uma prestação de serviço direta, tá? Então, a gente tem copywriter. Eu sou copywriter, eu forneço copies para infoprodutores e para empresários. Esse é um dos meus produtos. Sou copywriter, sou redator publicitário. Eu sou gestor de tráfego. Então eu forneço serviços de gestão de tráfego, de mídia paga, com a minha expertise, às vezes vai lá em dados também, BI, forneço para empresários, para infoprodutores. É claro que dentro da parte de serviços a gente vai ter o nosso ICP, né, o nosso ICP, né, que aí no caso, cliente ideal, as nossas personas, o nosso público-alvo, tá? Em resumo. Só que o que acontece, tá? A gente acaba não conseguindo visualizar esse prisma da melhor forma. Por quê? Acredita-se que por eu executar a tarefa, que aí no caso é o meu nível de envolvimento na execução, né? Ela é muito maior do que uma parte de educação, do que uma consultoria, por assim dizer. E aí eu cobro menos do que vale de fato o meu serviço. Então, no caso, o valor integral, tá? O nosso valor, o valor que eu vou cobrar no meu serviço, deixa eu até retirar os anteriores aqui. O valor que eu vou cobrar pelo meu serviço, ele é baseado em um objetivo claro e com uma finalidade definida. E aí entra um preço mais premium, tá? A ideia é que o meu serviço ele seja o meu high ticket, tá? Aí no caso existem metodologias diferentes onde joga produto principal e o meu high ticket é uma mentoria em grupo. É um exemplo, tá? Existem casos que acontece isso.
Eu não vejo muito dessa forma, para mim não faz tanto sentido, porque se a minha mentoria ela é X valor, se eu realizo, ela deve ser o dobro desse X. Pode ser triplo, pode ser menos do que o dobro, pode ser 1,5 vezes maior do que a minha mentoria. Mas o importante é, o meu tempo é mais caro. Então, o meu serviço ele é mais estratégico. Então, aquilo que eu estou ensinando para você, que aí é a parte da consultoria que a gente já vai falar, ele é limitado. Eu não vou executar por você. No serviço, eu estou executando. Então, no caso, o nosso nível de envolvimento na execução, ela é integral, tá? No caso, integral no sentido de, pô, eu que estou executando, ou às vezes um terceiro está executando e eu estou supervisionando esse terceiro, tá? Que aí, no caso, essa visualização aqui, ela pode estar focada dentro do One Person Business, né? Tipo, pô, um negócio onde só eu estou tocando, onde eu tenho alguns freelancers também, tranquilo. Ou, no caso, uma pessoa, ela vai lá e ela tem uma equipe própria, tá? Modelo de agência, por exemplo. Só que a agência, ela não funciona, mas daí vai ser um papo para outro vídeo. A agência funciona, mas quando ela tem uma visão diferente na estrutura, tá? Aí depois eu vou compartilhar num vídeo porque que eu acho que algumas agências, elas falham muito nesse ponto. Principalmente devido ao excesso de clientes. Mas é pauta para outro vídeo. Então, nível de envolvimento nosso é maior, a gente tem um envolvimento maior e dentro desse processo, a nossa estratégia de precificação ela é maior, porque eu estou envolvendo no projeto. E qual que é o nosso público-alvo, tá? O nosso ICP dentro da parte de serviço. Os nossos clientes, eles buscam uma solução pronta e executada por especialistas. Então, tem clientes de alta demanda, tá? Então, existem pessoas que precisam de uma solução e eu forneço essa solução. E o meu trabalho, o meu produto, no meu caso, vou trazer um exemplo de copy. Meu serviço de copywriter ou gestão de projetos, ele é apenas uma ferramenta que vai gerar um resultado. Então, eu compreendo meu público-alvo e aí, no caso, eu executo justamente o meu serviço e eu forneço o resultado. Então, ele tem começo, meio e fim a minha execução, o meu serviço. Ele é recorrente, perfeito. Então, no caso, dentro dessa recorrência, cada ação, cada campanha, cada estrutura, ele tem começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. Campanha de julho, começo, meio e fim, terminou julho, agora eu vou começar uma campanha para agosto. O meu lançamento, meu lançamento vai ter começo, meio e fim. Então, tudo ele tem começo, meio e fim dentro do serviço. É um serviço que pode ser, sim, recorrente e pode durar muitos anos. Só que cada ação, cada projeto, ele vai ter um fim. Tá? Então, Cal Newport mesmo, no livro Produtividade Lenta, ele vai falar justamente sobre esse ponto. Projetos, eles têm tarefas diárias e um projeto ele finaliza, por mais que seja um projeto de longo prazo. Perfeito? Então, a gente falou a respeito de serviços. Olhando agora para a parte de consultoria, tá? Ou um serviço de educação, um curso, um infoproduto, algo que vai servir para você como uma ferramenta onde você passa o conhecimento, mas você não executa, vamos considerar ela como uma consultoria, tá? Então, o nosso nível de execução, de envolvimento, é uma orientação estratégica. Então, o cliente ele é orientado, tá? Tem o passo a passo, mas a responsabilidade da execução é sua, não é minha. A oferta, tá? Geralmente, a estratégia de precificação aí é uma coisa que eu vou executar justamente sobre isso, mas analisando, funciona muito, é que essa consultoria pode ser 50% menor do que o serviço principal. Por exemplo, se eu cobro R$2.000 para produzir uma copy, a minha mentoria de copy pode custar R$1.000. E aí eu transmito o conhecimento aí para negócios, né? Aí não digo exatamente para copy ou para outros copywriters, tá? Embora você pode fazer isso também focando para pessoas do mesmo nível que você, no mesmo cargo que você. Eu sou copywriter, tenho uma mentoria para copy, beleza? Ele não tá ligado ao meu serviço diretamente, tá? Porque eu não vou escrever copy para copywriter. Tá? Mas aí no caso, eu acredito que deu para pegar essa linha. Então o preço, a tendência é que ele seja mais acessível. Pode ser low ticket? Pode ser low ticket. Pode ser um produto principal? Pode ser um produto principal. O importante é que você não vai executar esse serviço, tá? Você vai ensinar como é que faz. E o público-alvo é clientes que não podem ou não querem pagar pelo serviço completo. Às vezes ele não pode, às vezes ele não quer comprar o seu serviço. Ele tem um orçamento limitado ou ainda fala, não confio em você, vou comprar esse treinamento, mas para olhar mais ou menos a sua visão e eu mesmo vou executar por aqui. Perfeito, fechou. Tem gente que é assim, tá? Eu conheço bastante gente, inclusive. Então, no caso, dentro do processo de serviço, tá, e consultoria,
a gente pode seguir esse caminho aqui, ó. Deixa eu tentar ilustrar. A gente tem 3 pontos. A gente tem o produto principal, tá? Vou escrever um P aqui. Produto principal. Ele, vamos lá, vai custar R$ 1.997, por exemplo, tá? Deixa eu tentar dar uma centralizada melhor. R$ 1.997. O meu produto, tá, de consultoria, ele pode ser o quê? Um produto principal, tá? Um segundo produto principal, que aí no caso, vou escrever aqui como P2, e ele vai custar R$ 997. Não se importa muito com a minha letra, tá? Mostrando aqui mais no flow mesmo. R$ 1.000, vamos lá, R$ 997. Às vezes o cliente vai olhar e falar, pô, tá caro ainda. E aí você vai na estratégia de produto e vai ampliando o seu modelo de negócio. Você vem e constrói low tickets. Vamos criar um low ticket aqui, um outro low ticket aqui e um outro low ticket aqui. Um low ticket ele pode ir de R$17, R$14, R$9 e vai até R$197. Vai depender muito da sua estrutura e do seu modelo de produto, tá? Então, mais ou menos, isso aqui é um ecossistema de produto. Deixa eu até mudar a cor para vocês conseguirem visualizar. A gente tem os low tickets, que são os tickets menores, mais baratos, mais acessíveis. Nós temos o segundo produto, que aí no caso vai ser a nossa consultoria, e o nosso high ticket, que aí é o nosso serviço que é prestado, tá? Olhando assim, ele é um funil inverso. Então, a gente vai ter mais pessoas comprando o low ticket, um volume de pessoas adequada, tá, para comprar o nosso produto, nossa consultoria, e um valor, um número de pessoas menor que vai comprar o nosso low ticket, que aí, o nosso high ticket, que aí no caso é os nossos serviços, tá? Então, olhando assim, é interessante sempre reforçar isso, porque um modelo de consultoria, ele pode alimentar o serviço. E o serviço pode alimentar uma outra consultoria, resolvendo um outro problema do lead, tá? Isso se chama upsell, a gente vai escalando ofertas, e a gente tem o cross-sell, que aí é as vendas cruzadas, tá? Então, no caso, pô, eu vou lá, tenho gestão de tráfego, mas, pô, eu vejo que esse cara precisa de BI, mas eu não quero executar para esse cara, então eu vou vender uma consultoria de BI para ele. Eu vou mostrar o que ele tem que fazer para ter os controles ali internos. Cross-sell é uma venda cruzada, tá? Então eu posso fazer as duas vendas, posso vender futuramente num upsell. O cliente não aguenta pagar o meu serviço, vou vender a minha consultoria. É um downsell. Então é você entender a parte dos funis, tá? Que aí entra justamente nesse desenho aqui. Deixa eu até tirar o zoom. Então é esse desenho aqui. A gente tem o produto low ticket, que pode levar direto para o high ticket, para o serviço, ou ele pode levar para um segundo produto, uma segunda consultoria. Tá? Quem faz isso? Jonas Castro, vou trazer o exemplo, né? Eu já comentei dele também, eu não trouxe as imagens, tá? Então ele tem LinkedIn Pro, tá? Vamos lá, LinkedIn Pro, YouTube Pro, Framework Pro e o Substack Pro, tá? Então a gente tem, vamos lá, 4 low tickets. Talvez eu tenha me esquecido algum ou eu tenha acrescentado algum aqui, mas são esses 4 que eu me recordo. Eles levam para um produto principal. Qual que é esse produto principal? A escola do Jonas, tá? Que aí, no caso, o ticket, ele recebe um desconto conforme a compra do low ticket. Então, se eu comprei LinkedIn Pro, eu recebo um desconto no valor do LinkedIn Pro para entrar na escola do Jonas e ter acesso a todos esses low tickets e mais produtos. E aí, no caso, tá? Dentro da escola do Jonas, ele pode levar para 2 produtos. Os serviços da Content Lead, talvez, se a pessoa se interessar, caso ele seja essa pessoa, né, esteja lá dentro e ele seja um CEO ou algum sócio fundador para poder realmente conseguir gerar esse conteúdo dentro do negócio dele. E aí, no caso, a gente tem também as mentorias, tá? Então, existem alunos dentro do produto que vai comprar ou o serviço do Jonas ou ele vai comprar uma mentoria individual, tá? Ou uma mentoria coletiva, acredito que é mentoria individual. Então, quando a gente para olhar, serviço alimenta consultoria, consultoria alimenta serviço. Vou trazer o meu exemplo. Então, eu sou uma pessoa que trabalha com marketing, gestão de tráfego, design, videomaker. Eu faço de tudo dentro do marketing digital. O que acontece? Eu tenho o meu serviço. Os meus serviços de assessoria de marketing, meu serviço de consultoria de marketing, que aí no caso são assessoria e consultoria. Eu gero conteúdo orgânico, crio a minha base,
E o meu primeiro foco é vender o meu serviço. Por quê? É onde eu vou ter o meu retorno mensal e aí eu consigo explorar novos produtos. Mas eu posso muito bem vender uma mentoria, que aí no caso é o que eu estou realizando, venda de mentoria com um diagnóstico. Então a gente tem o diagnóstico completo e o plano de ação visual, tá? Que aí seria aquele produto de consultoria onde eu não executo. Eu posso implementar, apresentar a estratégia e botar o cliente para rodar e ele faz o restante da execução. Então, eu tenho o meu produto de consultoria, certo? Esse produto de consultoria alimenta o meu serviço. Então, a tendência é que eu tenha mais dinheiro. Serviço, longo prazo principalmente, né? Quanto mais no longo prazo, quanto mais eu conseguir ter resultado com o cliente, ter um bom FII, né? Que aí é o pagamento mensal do cliente. Aí eu posso cobrar uma porcentagem dos lucros ou não, dependendo do seu modelo de negócio. E a própria consultoria, ela entra para aumentar, ela aumenta o retorno a curto prazo e o serviço no longo prazo. Tá? E a consultoria você pode mudar, você pode fazer ela, é um acompanhamento de 12 meses, então é uma consultoria mais cara, só que ele é de longo prazo. Pode fazer, eu quero uma consultoria com serviço. Então você pode fazer também um produto de consultoria individual, uma mentoria individual, onde você vai vendendo com o seu serviço. Aí a tendência é que o ticket vai aumentando. Aqui no caso, é 2 modelos que vocês podem utilizar em qualquer negócio. Dentista. Dentista vai lá e ele tem um serviço. Só que ele pode ter uma consultoria também, seja para outros dentistas ou seja para o público final. Que é o quê? Qual que é o jeito certo de escovar os dentes? Por exemplo, nossa, mas quem que vai pagar? Um low ticket. Vende aí um produto bem baratinho, por quê? Porque existe muita dúvida. Tem gente que fala que se escovar os dentes de uma forma, cai a raiz do dente, atrapalha a raiz do dente, ou cuidados para você ter para evitar bruxismo. São diversos produtos, low tickets que você pode fazer e dentro deles você pode falar, quer fazer uma avaliação para ver se precisa de protocolo, implante dentário, lentes dentárias, esse tipo de produto, qualquer produto, para ver se está tudo bem, chama no WhatsApp e marca. Então você percebe que tem como você fazer de tudo aqui dentro, tanto na parte do serviço, que ele não necessariamente precisa ser somente digital, tá? O serviço ele pode ser um serviço físico. Engenheiro Matheus, ele tem o serviço dele, mas ele tem a consultoria dele, o produto dele. Aí no caso é o Edu Lead Growth, tá? A educação ele gera o produto. Por exemplo, a gente tem aqui o maior ticket, que é o serviço. Vamos botar CV aqui, serviço. E a gente tem o ticket menor, que aí no caso é o Edu Lead Growth, tá? Que aí no caso educação. Vou botar esse aqui, educação. O maior ticket está na parte de cima, é onde tem maior dinheiro, maior retorno. Só que o público, a tendência é que o público seja menor. Só que a educação alimenta o serviço e o serviço pode alimentar a educação também, tá? Com isso em mente, a gente conseguiu já entender a respeito dos 2 modelos de serviço, tá? Os 2 modelos de monetização, na verdade, que a gente tem e pode executar na hora da venda, tá? Na hora de a gente monetizar o nosso canal de aquisição dentro do Instagram, YouTube, dentro do digital, tá? Como um todo. Só que o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de produto digital, deixa eu só dar uma centralizada aqui melhor para vocês conseguirem enxergar, a gente tem 3 camadas, tá? É aqui principalmente para produto digital, mas também serve para o produto físico. Aí é só fazer as adaptações, que é o quê? A gente tem 3 camadas. A primeira camada é a camada da promessa. O que é a promessa? Promessa é o que eu faço, como eu faço e em quanto tempo eu faço. Sem que você precisa passar por um sofrimento, sem que você passe por algum problema. Então, eu vou trazer um exemplo. Eu escrevo, deixa eu pensar aqui eu ajudo empresas a lucrarem 30% a mais anualmente com uma estratégia de funil de vendas exclusiva em 12 meses. Vou trazer um exemplo. Então, é o que eu faço, como eu faço e em quanto tempo. Tá? É um exemplo bem ruim, mas acredito que deu para entender. Eu devolvo o seu sorriso, dentista, eu devolvo o seu sorriso com um implante de zircônia em 2 semanas. Vou trazer esse exemplo, tá? É claro que aí, no caso, o implante dentário leva mais tempo, mas no caso, só para vocês entenderem que dá para fazer. A promessa é para tudo, é a narrativa de venda de vocês. É a narrativa de venda de qualquer negócio. Qualquer negócio, qualquer pessoa que trabalha no marketing digital, pessoa que não trabalha no marketing digital, pessoa que utiliza ou não utiliza o marketing digital, precisa ter essa promessa. Ele precisa estar estruturado nisso aqui. Então, um produto digital ele tem 3 camadas, né? Como eu disse, promessa. Segunda camada, plataforma. Ou, no caso, é a embalagem, tá? A embalagem, o que dá corpo. É como está o acesso,
é a maciez no sentido de fluidez da execução. Por exemplo, pô, tem como é que eu faço? Pô, as nossas reuniões de consultoria são pelo Google Meet. Então ele tem um acesso e ele tem uma fluidez, uma maciez diferente. Então cada plataforma vai ter o seu nível de aprendizado e o que não tem. Hotmart é uma plataforma que, pô, é simples, mas eu conheci muita gente que não sabia usar dentro de produto. Então a maciez, a fluidez da plataforma era um pouco menor. Academy é uma outra que tem uma fluidez diferente da Hotmart. São produtos similares, só que, pô, pode gerar alguma confusão. Já vi gente olhando os banners e falar, pô, eu tenho acesso a esse produto, ele clicou e ele não tem. E aí fala, não, mas eu comprei. Não, não é que você comprou. A plataforma mostra para você comprar depois. E aí, no caso, são diversas variáveis que acaba tendo. E o resultado de uso. Aqui não é resultado do cliente, tá? É resultado de uso, tá? Então é o uso da plataforma. Para dentista, tá? A plataforma, no caso, é o local de encontro onde ele vai fazer o implante dentário, por exemplo. Que aí, no caso, é as cadeiras odontológicas. Essa é a plataforma dele. É o local, tá? Promessa, narrativa de vendas. Plataforma, local onde o serviço vai ser prestado, tá? Em resumo. E o conteúdo, que aí, no caso, é o seu método, é se ele é profundo, se ele é original, se ele tem qualidade. Então, no caso, é o ponto mais importante de todos, é o conteúdo. Eu vou trazer um exemplo para vocês bem simples. Promessa é fácil de copiar. Não é à toa que tem um monte de framework de cópia aí rodando no mercado, onde você copia, dá Ctrl+C, Ctrl+V e, pô, vou vender aqui. Cara, promessa tem em tudo que é lugar. E é fácil de copiar. Plataforma tem a facilidade de copiar também. É claro que você não consegue copiar tudo de uma plataforma. Hotmart eu consigo fazer igual a... Vamos trazer um nome. Eu consigo copiar a identidade da Hotmart do Wendel Carvalho, por exemplo. Um exemplo meio, mais ou menos, não é muito bom, mas tá bem. O Wendel Carvalho vai lá, tem o produto dele estruturado. Eu consigo copiar a identidade dele? Cara, eu consigo. Dá trabalho, mas eu consigo copiar a plataforma. O que eu não consigo copiar? Conteúdo. Porque o conteúdo ele pode ser o mesmo, mas a metodologia de ensino é diferente. O método às vezes é único e eu consigo notar quando a pessoa ela copia o método de alguém. Se ele não é original, a gente percebe que não é, que não fica legal. Então a gente está cheio de promessa dentro do marketing digital, de conteúdo, promessa, plataforma, na verdade, que tenta copia, eles ficam se copiando, use meu framework milionário, use minha inteligência artificial que vai roubar ofertas, o famoso Mega Brain, vai lá, pô, usa o Mega Brain, pega, extrai essa oferta que eu vou copiar e colar. Cara, pode dar dinheiro no curto prazo, mas, cara, não é uma estruturação de negócio. Você não estrutura um negócio de verdade, tá? Porque você não tem método, não tem conteúdo. E se não tem conteúdo, você não consegue exercer aquilo que você está fazendo, tá? No caso, exercer com a autoridade, ser o primeiro a vir na mente quando a pessoa acaba sendo comentando e lembrando do seu produto. Então, seriam esses 3 pontos, tá? Que aí eu expliquei até... Aqui a promessa é o que você vende e o resultado que a gente gera para o cliente, que aí no caso eu consigo falar o que meu produto faz, como ele faz, em quanto tempo. Então uma promessa vaga é uma promessa que ninguém acredita, tá? Só que hoje, aqui a promessa vaga, promessa que ninguém acredita. Mas hoje o maior problema, tá? É o seguinte, muitas pessoas prometem muito e não entregam. E hoje hoje o marketing digital, tem um vídeo até do Rafael Senso falando disso, hoje o marketing digital ele tá repleto de promessas falsas. Daí, na verdade, desde tempos, né? Faz muito tempo. Desde que eu entrei já tem promessas falsas. E o nível de expertise, de inteligência da pessoa, em matéria estratégica mesmo, em matéria de execução, ela foi decaindo e sendo substituída por inteligências artificiais, tá? Então, não usa a inteligência artificial como uma ferramenta. O maior problema é justamente que essas promessas hoje precisam ser comprovadas e eu consigo falsificar. Então a promessa ela tem que ser verdadeira e a pessoa tem que sentir mesmo que é verdadeira, porque senão não vai comprar, tá? Eu posso chegar e falar para vocês, ó, clique no botão abaixo, compra meu curso no YouTube que você vai ganhar 1 milhão de seguidor. Cara, se você olhar meu YouTube hoje, não tem 1 milhão de seguidor. Meus vídeos anteriores eu apaguei para mudar o formato, para mudar a estrutura. Então, pô, não fica diferente, não fica legal eu trazer uma promessa que, pô, eu não consigo gerar. Então, você faz um serviço, anota aí o que eu faço, como eu faço, em quanto tempo eu entrego para o cliente. Pronto, eu já sei qual que é a transformação que eu posso prometer, na minha promessa. E é claro, pega as transformações que você já fez para outras pessoas, se você já fez, se não, a sua própria transformação para fornecer o seu serviço.
Outro ponto é a plataforma, que é onde e como você entrega o que prometeu, tá? Então a gente tem que orientar o guia completo do aluno, do aluno, do cliente. Então, pô, comprou meu produto, você vai fazer isso, isso, isso. Ah, meu serviço vai ser isso, eu vou entregar dessa forma, você vai receber XYZ. Então, orientar, instruir e auxiliar nos momentos críticos, tá? Que aí, às vezes, o cliente não vai saber usar a plataforma. Pô, como é que ele usa? Grava um tutorial e todo mundo ele vai ter esse módulo introdutório da consultoria para usar a ferramenta. Eu entrego no Notion, que aí é o meu formato de entrega. Eu entrego no Notion, tá? Dentro de toda uma galeria totalmente estruturada para o cliente sempre ter acesso. Porque o Notion ele tá ali dentro da nuvem, sempre fica salvado, não fica salvado no meu computador pessoal. Então, pô, o cliente sempre vai ter acesso. Desde que eu não exclua, né, a parte da guia. Então, sempre garantir essa funcionalidade também. E, é claro, gerar o resultado do cliente, mostrando qual é o KPI que ele vai observar. Então, se eu sou copywriter, obviamente o KPI a mais importante é a taxa de conversão. Tá? Dependendo da campanha, né? Às vezes vai lá, pô, quero reduzir o custo de aquisição do cliente, o CAC. Então, a gente tem diversas formas de fazer isso. E o conteúdo, como eu disse, você tem que ter originalidade, método e profundidade. Porque ninguém consegue copiar o seu conteúdo. Ele consegue copiar o texto, mas não a sua personalidade, tá? O que acontece quando cada um desses pilares anteriores acabam falhando, tá? O primeiro ponto é quando ele falha na promessa, tá? Então, se ele falha na promessa, você pode ter tráfego alto, mas as vendas vai ser baixa, porque não encanta, tá? Então, o copy não converte, pode chamar atenção, o CTR do criativo pode estar alto, mas se a promessa não for verdadeira, não tiver comprovada e não for boa, não vai vender. Terceiro, quando você falha na promessa, o posicionamento ele tende a ser confuso, tá? Então a tendência é que ele seja muito confuso. Você não consegue entender qual que é a identidade dessa pessoa. O quarto ponto, o cliente ele não entende o que você oferece. Então, se a promessa está muito confusa, pô, eu ensino você a faturar muito com TikTok. Aí vai lá, o meu produto ele vai ensinar você a fazer ads dentro da Shopee. Da Shopee Ads, por exemplo. TikTok Ads, TikTok Shop. Então, pô, eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com o TikTok. E eu dar a entender que vai ser através de criação de conteúdo e vai lá e não é só... Pô, você pega lá, vai lançar algumas coisas dentro do TikTok Shop. É claro que tem a parte dos vídeos, dos reviews, né? Só que às vezes ele tá com uma outra linha. Então o posicionamento ele fica confuso e o cliente ele não vai entender o que você tá oferecendo. E a concorrência vai ganhar por preço. Então não vai ter valor sendo gerado com uma promessa ruim. Então a concorrência ela não vai ganhar nada. Ela vai ganhar no preço, perdão. Vai ganhar no preço. No valor, na diferenciação, você não ganha. Então é uma guerra de preços ali. É a mesma coisa de chegar e falar, pô, vou ensinar você a ser um copywriter que vai ganhar 15 mil reais. Pô, quais são as minhas metodologias? Pô, eu não tenho uma metodologia única. Eu tenho diversas metodologias que eu juntei e criei uma própria. Beleza. Só que ninguém conhece minha metodologia. Então como é que eu vou vender? Como é que eu vou concorrer com o Rafael Senso no Copycraft? Como eu posso correr com o Marcelo Bragion? Então, pô, como é que eu vou concorrer com essas pessoas? Pô, a minha promessa não ganha delas, tá? Então, por exemplo, mentoria de copy neste momento não tá no meu radar. Quando a gente falha na plataforma, no formato de entrega, então churn alta após a compra. Tá? Se o cliente, eu já tive casos, né, dentro do negócio, na empresa, na agência onde eu atuo, que eu estou de saída, né? Eu já vi gente entrando em uma semana e falar, pô, não achei que era isso. Então, problema de promessa e ele não conseguiu acessar. Então, pô, churn, se o problema tá na plataforma, vai ter um churn, um cancelamento, um reembolso muito alto logo após a compra, logo nos primeiros dias de compra. Outra coisa, baixo engajamento e conclusão do produto. Então, o projeto não é concluído, o implante não é realizado, o cliente ele não assiste o conteúdo, o cliente compra, mas ele não aplica. Tem pouco pedido de suporte, mas também poucas conquistas. Porque, pô, a pessoa não tá nem consumindo. Como que ele vai pedir suporte? A respeito de conteúdo aqui, tá? E o NPS baixo e não tem motivo claro. Você não consegue entender o porquê que o NPS, que é a análise, né, de satisfação do cliente, por que ele está baixo, a gente não consegue identificar. E quando a gente falha no conteúdo, reembolso igual, tá? Então, consumir o conteúdo é ruim. Pô, cara, você mentiu para mim, não ficou legal, não consigo compreender. Cliente não recomenda, não tem indicação, começa a ficar difícil de escalar. Então, se eu começo a escalar, perde a qualidade.
Essa, por exemplo, é até uma informação que o próprio Arthur Dambros, no curso na formação Full Stack Marketing, ele tem uma preocupação com a qualidade do ensino que é demonstrado. O Jonas Castro também fala, olha, eu tenho uma preocupação dentro do ensino que eu passo. Então, se eu começo a escalar não tendo um conteúdo robusto, que nesses dois casos o conteúdo é extremamente bom, excelente, bem construído, não tem como escalar, acaba não conseguindo escalar o negócio, tá? Promessas cumpridas em teoria, mas não na prática. Então, na tese é cumprido, mas na realidade mesmo, na mão, aquilo que é executado não é cumprido, de fato. E o resultado depende 100% do cliente e não do método. Não que com o método dependa exclusivamente do método, tá? Aqui é importante frisar isso, porque sempre que a gente vai vender o produto, a gente tem que falar, olha, eu não consigo garantir o resultado se você não seguir o método. Se você seguir o método, vai ter resultado, mas tem que seguir da forma correta. E se não der resultado, eu me responsabilizo, você pode devolver o dinheiro de volta ou executar até dar certo, tá? Existem essas duas possibilidades, principalmente na área de serviços. E aí, para finalizar, tá? A gente tem a parte do diagnóstico, tá? Então, como você vai aplicar esse conteúdo que eu tive, que eu acabei trazendo dentro desse vídeo? Primeiro ponto, estrutura, tá? Vamos estruturar? Mapeie o seu produto. Então, primeiro, identifique seu ICP, o seu cliente ideal. Quem que vai comprar com você? Quem que vai se beneficiar da promessa lá atrás que foi definida? Qual que é o ticket médio do meu produto? Então, faça um cálculo. Pegue quantas horas você gasta para executar, para entregar esse resultado, tá? Essa promessa para o cliente. Quanto que é o seu custo por hora? Multiplica o número de horas que você tem para conseguir executar isso e entregar para o cliente e o quanto você recebe por hora, tá? Um valor justo pelo seu trabalho. Pronto, você já tem o valor ali definido. Se, por exemplo, no meu serviço de copy, eu levo 10 horas para produzir, tá? Acaba produzindo, leva 10 horas para eu produzir e eu cobro R$50, eu vou cobrar R$500 dentro desse processo, dentro desse produto. Pô, não, eu sou um copywriter muito top, cobro R$500 por hora. Então, pô, R$5.000 ali é a matéria de serviço, tá? Então, mapeie o seu produto, veja o custo e o seu modelo de negócio, seu funil de aquisição atual. Isso daqui vão ser pautas de outros vídeos, tá? Pra gente conseguir estruturar. Outro ponto, analise os números. Se você já tem um negócio rodando, veja o seu CAC, que é o custo de aquisição do cliente, veja o seu LTV, quanto tempo esse cliente fica com você no longo prazo, e o ROI do projeto. Porque quando você consegue identificar isso, você sabe aonde vai realizar a otimização. Isso caso você já tenha produto rodando. Se não tem, essas métricas você vai ir criando de acordo com o decorrer do projeto, tá? E no final, integre toda essa parte do que foi trabalhado e ajuste a rota. Crie plano de ação. Pô, não deu certo. Vai lá, vai mudando. Tá? Então, construa o plano de ação, conecte aquisição, ou seja, lead que vai entrando novo, cliente novo, para comprar o seu produto, e a retenção, tá? Que aí no caso é o cliente que vai ficando e vai pagando mais para você. Então, é aquilo lá que eu falei lá no início. Ele comprou um serviço, agora ele vai comprar uma consultoria ou ele vai indicar seu serviço para alguém, tá? É expandir o nosso funil. E por final tá a validação, tá? Então a gente tem 3 etapas de diagnóstico, essas são as 3 etapas de diagnóstico. E a etapa final que é sempre testar e repetir, tá? Então o marketing estratégico ele é iterativo, você tem que estar interagindo ali com o negócio. Medir, tem que ajustar, tem que mudar a rota, tá? Então esse daí no caso é as duas formas, os 2 caminhos que a gente tem principal, tá? Para conseguir ganhar dinheiro no digital hoje, tá? Então olhando aqui, reforçando, tá? Parte de serviço e consultoria. Todo o restante, tá? Ele vai alimentar, né? Toda essa estrutura aqui que eu passei depois, né? Do conteúdo, da parte inicial, né? Ele vai alimentar o modelo de monetização, tá? Reforçando, então, a respeito da parte do funil. Então, no caso, tá? Veja esses modelos de monetização. Se você desejar, quiser receber este material, ele, no caso, não está disponível, tá? É um material, como vocês conseguiram ver aqui, de uso interno, tá? Até o nome da minha empresa aqui em cima. Mas, no caso, se vocês quiserem, escreva nos comentários aqui que eu envio para vocês, crio esse documento para vocês conseguirem acessar e aproveitar esse conteúdo de forma visual também, certo? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, comente se você gostou desse vídeo, dê sugestões, tá? Eu quero retornar
a produzir mais conteúdos, tá? Se você me acompanhava antes, todos os meus vídeos anteriores, eles foram ocultados, principalmente para trabalhar com mais qualidade os nossos próximos conteúdos.